Então vamos iniciar aqui. Nós, nas semanas anteriores, eu realmente ministrei em cima de uma passagem que era Mateus, só que hoje eu vou mudar um pouquinho. Ainda dentro do mesmo contexto, eu gostaria que nós abríssemos em Lucas 6, 37 até o 42. Apesar de ser outro texto, outro endereço bíblico, o contexto é muito parecido, porém tem algumas variáveis aqui que vai fazer toda a diferença nessa ministração. Diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, é muito interessante que o que nós lemos em Mateus fala mais ou menos do mesmo contexto, porém, o que eu fico impressionado é que Jesus estava falando nesse momento aqui, e naquele momento os discípulos estavam ouvindo, Mateus estava ouvindo, Lucas estava ouvindo, só que é interessante que Lucas, ele escreve algumas coisas diferentes do que Mateus. A percepção de Lucas foi diferente de Mateus, ele pegou alguns detalhes, eu creio nessa história, que fez a diferença em relação ao texto de Mateus, porque não está igual. E isso é muito, muito interessante, porque na verdade Lucas, ele dá atenção a alguns pontos, queridos, que nós precisamos realmente nos aprofundar um pouquinho e entender. Por que será que Lucas e Mateus estavam na mesma plateia, Jesus estava pregando para eles? Por que será que Mateus escreveu algumas coisas e Lucas escreveu algumas coisas diferentes nessa passagem? Qual foi a razão? O que levou Lucas a escrever algumas coisas diferentes? Antes de falar disso, queridos, eu quero só aqui ler algumas coisas com vocês. Primeiro que a Bíblia começa falando aqui sobre julgamento, nós já falamos sobre isso, já aprendemos sobre isso, já fomos trabalhados nisso, já fomos ministrados nessa área. E aí Lucas continua. E ele fala assim: perdoem, serão perdoados. E depois ele vai falando algumas coisas. Por exemplo, deem-lhes será dado uma boa medida, e assim por diante. Eu já ouvi muitos preletores e pastores falando disso aqui no contexto de finanças, no contexto de financeiro, de tirar oferta. De uma certa forma, tudo bem, não está errado, porque se eu der, eu vou receber, enfim, tudo isso é verdade. Mas o contexto aqui não é financeiro, o contexto aqui é pessoal. Jesus estava falando no sentido de pessoas, de relacionamento com as pessoas. Nós precisamos ter isso muito claro, queridos. Outra coisa que, aqui ele faz uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Não dá, é impossível, queridos. Uma pessoa que não enxerga, guiar uma pessoa cega, não tem como. Então ele faz uma pergunta, porque na verdade, por que dessas perguntas? Porque no fim das contas, Lucas quer nos levar para uma definição,
quer nos levar para uma realidade. Outra coisa que ele coloca aqui, antes até de falar da questão do cisco e tal, ele fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Isso aqui eu vou falar já para você. Agora, quando ele fala, pode um cego guiar outro cego? Por que Lucas escreveu isso? Por que está aqui na Bíblia? Por que nós estamos lendo isso? Porque, queridos, muitas vezes nós não enxergamos o nosso próprio coração, nós não enxergamos a nossa própria natureza, nós não enxergamos, é difícil, o ser humano, ele dificilmente reconhece que ele está errado. Essa é a natureza humana. A nossa natureza é essa, nós dificilmente reconhecemos que estamos errados. É muito comum nós realmente ver o erro na pessoa e não em nós. Aí, o Lucas coloca isso porque, no fundo, nós estamos realmente nos colocando numa posição de pessoas que estão enxergando, mas no fundo nós estamos cegos. Isso precisa ser revelado no nosso coração. Depois ele fala outra coisa aqui que parece que não tem sentido, mas tem muito sentido. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por quê, queridos? Porque é muito comum, a natureza humana, ela é muito, o coração do homem é enganoso, a Bíblia fala sobre isso. E a nossa tendência, queridos, é a nossa tendência, eu me incluo nisso, a nossa tendência é sempre olhar para as pessoas e considerar as pessoas às vezes inferiores a nós. Considerarmos as pessoas inferiores àquilo que nós somos. Talvez ao ponto dele falar assim, porque nós não entendemos, a Bíblia, quando ela foi escrita, nós pegamos aqui o resumo do que foi vivido. Não daria para escrever tudo, todos os detalhes, mas aqui é o resumo. Mas quantas vezes nós nos colocamos numa posição de nos acharmos melhor? Eu creio que essa colocação aqui foi porque eles presenciaram alguma situação ali, que realmente os discípulos estavam querendo, talvez até ser melhor que Jesus. Até ser melhor que Jesus. Humanamente falando, queridos, nós podemos até realmente ser melhores do que as outras pessoas. Talvez tem pessoas aqui que têm 3 universidades, 3 cursos, 3 formações acadêmicas, tem uma casa bem melhor que a do discipulador, tem um carro melhor. Então, no fundo, pela lógica, você é melhor mesmo do que seu discipulador. Você é melhor que seu líder. Mas, no contexto espiritual, nós precisamos ter a humildade de se colocar debaixo. Se esse é o líder que foi levantado para te liderar, querido, se coloque debaixo, seja humilde, acompanhe, viva, se entregue para ser discipulado, se coloque numa condição dele realmente ser o seu líder. E a Bíblia, aí eles falam assim, olha, nunca vocês vão conseguir ser melhor que o seu mestre, vocês não vão estar acima do seu mestre. Agora, se você for bem preparado, você vai poder ser igual ao seu mestre. Aqui tem eu quero abrir um parêntese, queridos, porque nós precisamos entender isso. O bem preparado depende muito do discipulador, mas depende muito do discípulo também. Porque às vezes o discípulo não quer ser, ele não aceita ser bem preparado. Porque talvez na cabeça dele fala, mas como que o Walter vai ser o meu discipulador e vai me preparar bem se eu sou melhor que ele? Como? Então, não tem como. Agora, essa aqui não é a final da história. Isso aqui não é o final da história, porque o final da história é o que leva esse espírito que está por trás.
O final da história é o que leva a esse coração, querido. Quando eu me coloco numa posição que eu sou melhor do que o pastor Sabá, no fundo, no meu coração, eu vou alimentando isso, eu vou alimentando isso, eu vou alimentando isso. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. E eu vou dizer, Sabá, pelo amor de Deus, eu sou melhor que você, cara. Gumer, eu sou melhor que você. Então, nós começamos a inverter a ordem. E aí, que Lucas, na verdade, escreveu porque depois disso ele vem com todo o processo. Porque aqui não é o final da história. Aqui é o meio. O final é o que vai dar esse espírito que muitas vezes está no nosso coração, queridos. O espírito de que somos melhores até mesmo do que os nossos líderes. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós temos que considerar todas as pessoas superiores a nós mesmos. Todas as pessoas. Mas o seu líder, ele pode ser o cara, o pior, o cara que tem mais defeito na igreja, mas ele é seu líder. Ele foi colocado para te liderar, e o nosso desafio é honrar esse líder, independente de como ele é. Se você crê nisso, se você toma posse disso, eu quero que você aplaude o Senhor e recebe no teu coração, em nome de Jesus. Agora, queridos, olha que coisa, daí continua aqui, aí fala. Aí começa o processo. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, aquela história toda e naviga e tal. Por quê? Porque começa uma confusão, um problema. É mais ou menos, eu chego para o Walter e falo, Walter, eu não concordo que você é meu líder. Você não é, você só está aí porque alguém te colocou. Você só está aí porque você foi amiguinho do chefe. Você anda com ele, então você está sendo meu líder, mas eu não concordo. Eu não te respeito como meu líder. Aí que a Bíblia fala, você está falando disso, mas antes de você falar do Walter, olha para você, olha para o seu coração, Cleiton, e vê que você está tentando resolver um problema que está no Walter, que você está achando que ele é inferior a você, ainda que ele seja. Primeiro, tira da sua vida a cegueira que está em você, para depois você enxergar alguma coisa nele. Olha que tremendo isso, queridos. Isso é poderoso, isso é libertador, porque isso muda tudo. Agora, queridos, vamos pensar, quando Lucas escreveu isso, eu fico pensando, eu fico imaginando, eu penso, que Lucas, ele só colocou aqui, perdoem e serão perdoados. Ele só colocou isso aqui, sabe por quê? Porque é difícil, queridos, falar de julgamento, falar dessas comparações, é difícil talvez até de falar de tirar o cisco do olho do irmão, tirar não sei o que do olho do irmão e tal, sem que essa história termine bem. Sem que essa história termine bem. Eu creio que Lucas, ele percebeu que realmente, na maioria das vezes, quando se trata de julgamento, se trata de olhar para o irmão, para o defeito do irmão e tal, ele deve ter pensado, sempre vai acabar mal. Se nós não tivermos com o nosso coração no lugar, vai acabar mal. E aí ele fala, perdoem e serão perdoados. Então, como eu sou discípulo do Walter, mesmo que ele ainda não é um cara top, habilitado para me discipular, eu quero te perdoar. Eu estou aqui para te perdoar, Walter, independente de quem você é. Você pode ter defeitos, você pode ser o cara mais falho do mundo, mas eu já te perdoo. Eu já te perdoo. Porque, queridos, aí nós vamos cair numa questão que nós precisamos entender. Porque da mesma medida que nós medimos, nós vamos ser medidos. E ele continua dizendo o seguinte: deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Olha que coisa. Deem e lhe será dado. Primeiro, eu preciso dar uma boa medida. Primeiro, eu preciso me doar.
Eu preciso me abrir. Quando eu faço isso, queridos, aí depois vem a recompensa. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Olha que tremendo isso, queridos. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, isso é incrível. Isso é incrível porque, veja, primeiro eu preciso dar uma boa medida para eu receber uma medida melhor. É muito comum, queridos, nós como pessoas, a natureza humana ela é assim. A natureza humana ela é assim. As pessoas às vezes, por exemplo, vamos supor que eu pastoreei uma pessoa aqui na igreja, cuidei dela, acompanhei e tal, me doei totalmente para ela. Aí ela resolve sair da igreja, saiu da igreja, foi embora. Ela vai falar assim: olha, o pastor Cleiton não foi uma pessoa boa. Por que muitas pessoas fazem isso? Porque o tanque que ela tem é tão grande, que o vazio é tão grande no coração das pessoas, às vezes, que muito você coloca, você se doa, você faz, você entrega tudo para ela, mas não preenche aquele vazio. E o mais interessante é que se não preencher o vazio, sabe o que acontece? Não transborda. Se não transbordar, não chega nas pessoas. Isso é poderoso. Então, para eu me doar para as pessoas, eu preciso me encher. Quando eu me encho, quando eu encho o meu tanque, quando eu encho o meu reservatório, aí, queridos, eu posso dar para alguém. Ninguém dá aquilo que não tem. Nós só damos aquilo que nós temos. Por que muitas vezes as pessoas não dão? Porque não tem. Mas você se doou, às vezes, discípulo, você vai lá, discipula, e cuida, e ama, e faz, e tal, e se entrega para a pessoa, mas no fundo a pessoa está sempre falando que você está em dívida com ela. Tá bom, nós estamos em dívida porque a Bíblia diz que nós devemos, o amor, nós temos que realmente ficar em dívida mesmo. Tudo que eu tenho, o que eu te devo é um amor. Mas não, você me deve, que você não me chama para ir na sua casa, você não me chama para tomar café com você não almoça comigo, você só tem os preferidos. Então a pessoa fica sabe, queridos, isso tudo é muito ruim. Agora, se eu quero realmente receber uma boa medida de carinho, eu tenho que dar carinho. Se eu quero receber uma boa medida de amizade, eu tenho que dar amizade. Se eu quero receber uma boa medida de companheirismo, eu tenho que dar companheirismo. Não tem como, queridos. A Bíblia está dizendo, se eu der, eu vou receber. Nós não podemos esperar receber se nós não estamos dando. Só que quando nós damos, aí sim nós vamos receber. E nesses dias, eu tenho pensado, em relação à minha vida, em relação à igreja, em relação às pessoas que eu caminho, os meus filhos, meus discípulos, enfim. Eu me perguntei, será que eu tenho dado uma boa medida? Uma boa medida de amor, uma boa medida de graça, uma boa medida de compaixão, uma boa medida de compreensão. Se eu estou dando uma boa medida para eles, eu vou receber uma medida melhor. Se eu der graça, eu vou receber uma medida de graça maior. Se eu der amor, eu vou receber uma medida de amor maior. Se eu der compreensão, eu vou receber uma medida de compreensão maior. Agora, se eu dou desprezo, eu vou receber desprezo. Por isso, queridos, eu creio que, quando a Bíblia fala aqui que nós temos que tirar a viga do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão, é muito importante nós entendermos isso. Porque, infelizmente, muitos dos relacionamentos hoje estão traumatizados. Queridos, é muito comum, de cada 10 pessoas, de cada 10, 9 ter rancor,
e mágoa de alguém. De cada 10, 9 tem, alguma coisa tem. Pessoas que falou, pessoas que feriu, pessoas que não sei o quê, pessoas que... Queridos, eu creio que a única forma de nós tirarmos o cisco do olho do irmão é estando perto. Não tem como eu tirar o cisco do olho do Walter de longe. Tem um cisco aí, Valtão, vou jogar um anzol e vou tirar. É possível, sim ou não? Sim ou não? Não. Walter, vou tirar daqui o cisco. É possível, irmão? Sim ou não? Não é, não tem como. Para tirar o cisco, geralmente, eu não lembro quando foi a última vez que eu tirei o cisco do olho de alguém. Mas geralmente, para tirar o cisco, você chega bem pertinho e joga um monte de cuspe no olho do irmão. Você faz assim, ó, dá aquele assoprão e o cisco não piora, porque tinha um alface no seu dente e foi para o olho do irmão. Vai para o olho do irmão, fica pior. Mas a única forma de tirar cisco é realmente estando próximo. Agora, como que eu vou tirar o cisco do olho do Walter? Não sei porque eu estou falando de você, Walter, mas foi você, agora vai até o final, senão os irmãos não vão entender nada quando eu ouvir. Como que eu vou tirar o cisco do olho do Walter se tem uma trave no meu? Como? A trave é maior que o cisco, sim ou não? É sim, é maior. Então eu vou ter que tirar aqui a viga que está aqui, a trave que está aqui, para poder tirar o cisco do olho do Walter. E outra, o cisco é meio que um trabalho artesanal. Tirar cisco do olho das pessoas é artesanal. Não é fácil. Só que eu creio, queridos, que dos grandes ciscos e grandes traves que tem se levantado no meio de nós, como cristãos, até como família, chama-se falta de perdão. Falta de perdão. Para alguns é um cisco, para outros é uma trave. Mas eu creio, queridos, que nessa noite nós vamos ser curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, talvez até as rodinhas nós vamos ter que adiar, porque nós vamos ter um momento aqui de perdão. Vai ser nesse lugar aqui, querido, se tem pessoas aqui que você está aí com cisco no seu olho, você vai chegar lá, irmão, deixa eu soprar o seu olho, porque essa noite eu vou tirar esse cisco daí. Eu vou te pedir perdão, porque, queridos, nós precisamos ser perdoados uns aos outros, porque a falta de perdão, ela impede o crescimento da igreja. Ah, pastor, mas azar da igreja. Não, azar nosso, porque a igreja somos nós. Queridos, nós precisamos, então aqui tem discípulo, discipulador, sabe, se quiser vir pedir perdão para mim, pode vir pedir perdão. Eu estou aqui para isso também, queridos. Eu estava preparado, eu estou preparado para isso, porque de repente eu pisei na bola com você, e você está carregando esse cisco no olho há anos, e talvez não tinha chegado a oportunidade, mas chegou hoje. Os pastores estão aqui, se você realmente quer pedir perdão, peça, ou, enfim, vamos resolver, queridos, porque nós precisamos, a igreja, ela vai crescer, amém? Mas para isso tem que ser curado, tem que tirar toda a vírgula do caminho, todo o cisco, em nome de Jesus. Agora, para isso nós precisamos ter revelação, tem que ter revelação. Qual é a revelação? A revelação é que quem é o responsável por colocar esse cisco nos nossos olhos? Ah, pastor, foi o Walter, ele pisou na bola comigo e agora o cisco está crescendo, está ficando, já está ficando aqui, eu não estou nem enxergando mais, e eu não perdoo. Não, nós vamos tirar esse cisco aí, nem que se você precisar de ajuda, chama o irmão do lado, os dois, um assopra do lado, o outro segura a cabeça para não ir para trás, e vamos tirar o cisco daí, amém, irmãos? Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. E outra, não sai daqui sem, pede perdão, seja livre. Pastor, a pessoa que está aqui, a pessoa que eu vou pedir perdão, que eu vou tirar o cisco, não está aqui. Então, você vai ligar para ela, vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp, alguma coisa você vai fazer, e eu creio que o Espírito Santo vai tocar a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então,
Quem é o responsável por colocar cisco nos nossos olhos? Quem é? Quem? O diabo, irmãos, é o diabo. Só que a Bíblia fala em João 8,44 que ele é mentiroso. Por que nós acreditamos nele? Queridos, eu creio que se nós fôssemos rápidos em resolver os conflitos, não geraria mágoa, não geraria rancor, não geraria problemas. Nós temos que ser rápidos. Vamos lá e tal, e pede perdão, e glória a Deus. E bola para frente. Sabe, eu percebo que quando eu mais estou crescendo, é quando eu estou pedindo perdão. Porque se eu erro e não peço perdão, eu não estou crescendo. Mas quando eu mais cresço, é quando eu estou pedindo perdão. Queridos, isso é uma chave do crescimento. Perdoar e ser perdoado. E antes de nós entrarmos na unção do perdão, na unção do cisco que vai sair dos seus olhos hoje, você vai ser livre, querido. Porque vou falar uma coisa para você. Sabe por que muitas vezes a sua vida não está andando? Porque tem cisco no olho. Eu não sei se você já teve a experiência de andar com cisco nos olhos. Queridos, já caiu cisco no meu olho, eu não consigo andar. Você fica assim, mexendo e tal. Enquanto você não tira, aquele negócio te incomoda. A falta de perdão é a mesma coisa. Enquanto você não tirar isso, não pedir perdão, não ser perdoado, não liberar a vida do seu irmão, você vai ficar incomodado, aquele negócio te incomodando, você dorme pensando, você acorda pensando, você janta pensando, toma banho pensando. Mas eu creio, queridos, em nome de Jesus, se tiver pessoas aqui, magoadas umas com as outras, essa noite, vai ter cura. E você vai começar a enxergar, a visualizar, sem cisco, sem trave no olho, a sua vida vai romper em nome de Jesus. Eu quero rapidamente aqui ler uma coisa que, um texto muito famoso. O título desse texto é O Papai Perdoa. O texto apareceu pela primeira vez como editorial no People's Home Journal. E eu vou reproduzir ele aqui para vocês. O Papai Perdoa. Escute, filho. Pode apagar as luzes, por favor? Ou diminuir só, não precisa apagar todas, tá bom assim? O Papai Perdoa. Escute, filho. Enquanto falo isto, você está deitado, dormindo, uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto, os cachinhos louros molhados de suor, grudados na fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu quarto. Há poucos minutos, enquanto eu estava sentado lendo meu jornal na biblioteca, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso. E sentindo-me culpado, vim para ficar ao seu lado na cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido intransigente com você. Na hora em que se trocava para ir à escola, briguei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter atirado alguns de seus pertences no chão. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara, não mastigou a comida, pôs o cotovelo sobre a mesa, passou manteiga demais no pão, e quando começou a brincar, e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse, tchau, tchau, papai. E franzindo, respondi, endireite esses ombros. De tardezinha, tudo recomeçou. Voltei, e quando cheguei perto de casa, vi-o ajoelhado, jogando bolinha de gude. Suas meias estavam rasgadas. Humilhei-o diante de seus amiguinhos, fazendo-o entrar na minha frente. As meias são caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas. Imagine isso, filho, dito por um pai.
Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembrei-se de como me procurou, timidamente, uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos. Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou à porta. O que é que você quer? Perguntei implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo no ímpeto na minha direção, passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir retirou-se, subindo correndo os degraus da escada. Bem, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles e um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros, de ficar fazendo reprimendas. Era dessa maneira que eu o vinha recompensando por ser uma criança. Não que não o amasse, o fato é que eu esperava demais de você. Eu o avaliava pelos padrões da minha própria vida, e havia tanto de bom, de belo e de verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás das colinas. E isto eu percebi pelo seu gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais me importa nesta noite, filho. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei-me ao lado de sua cama, envergonhado. É uma expiação inútil. Sei que se você estivesse acordado não compreenderia essas coisas, mas amanhã eu serei um papai de verdade. Serei seu amigo. Sofrerei quando você sofrer, rirei quando você rir, morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. Eu irei dizer e repetir como se fosse um ritual: ele é apenas um menininho. Receio que eu tenha visto até aqui como um homem feito, mas olhando-o agora, filho, escolhido e amedrontado no seu ninho, certifico-me de que é um bebê. Ainda ontem esteve nos braços de sua mãe, a cabeça deitado no ombro dela. Exigi muito de você, exigi muito. Conclusão que o autor fez: em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los. Procuremos descobrir por que fazem o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar, e gera simpatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo é perdoar tudo. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero que você feche os seus olhos. Durante 2 minutos. Deixa o Espírito Santo trazer cura, revelação no teu coração. E depois, de uma forma espontânea, nós vamos sair. Se realmente tiver pessoas aqui que você precisa pedir perdão, essa é a hora, querido. Começa a orar agora. Começa a orar agora. Começa a orar agora. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito.
seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Eu creio que há uma unção nesse lugar. Como essa canção diz, é uma chance que você tem. Antes de nós realmente fazermos isso, talvez tem pessoas aqui, eu sinto que tem pessoas aqui que realmente querem, desejam perdoar, mas é difícil. É difícil porque vem a lembrança do que foi feito. Eu quero desafiar você que está nessa condição, sem te expor. Nós somos irmãos, estamos aqui.